Navegaram? Opa, assustei os meus meninos, hein? Eles não estavam navegando, não, eles estavam pescando. Pescaram um tambaqui, um pacu, uma jatarã. Mas por quê? Porque é todo mundo cabeça fria, né? Exatamente. Brincadeiras à parte, resumão de geografia de Rondônia na área. Aula que foi, assim, uma aula tranquila, né? Porque a gente falou um pouco da realidade de muitos dos nossos alunos, tanto das comunidades ribeirinhas, quanto também das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, que dependem muito dos rios. Porque o nosso estado, o estado de Rondônia, tem grandes bacias hidrográficas, como já falamos, e que muitas delas são utilizadas para a economia local, ou até mesmo para a economia estadual e regional. E internacional. Internacional. Que vai para vários lugares do mundo. É verdade, é verdade. E já começou o nosso resumão, né? Já começou, Jorginho? Então, vamos lá na tela, meu diretor. Hidrovias rondonienses. Falamos que uma hidrovia, ela tem alguns aspectos e funções distintos, como, por exemplo, ela é um elemento ou componente físico da natureza, certo? É por onde transporta a sua boa parte da produção, as pessoas, né? E os rios, esses cursos de água, nós destacamos os três rios da importância econômica, que foi o Rio Guaporé, o Rio Mamoré e o Rio Madeira, tá? Ela é também como um ambiente para a vida, um ambiente aquático, certo? Citamos o exemplo dos peixes, importantes para a alimentação, importantes para a questão de preservação aquática. Isso, né? é necessária essa preservação. Exatamente. Falamos sobre a questão da economia regional. Muitas comunidades dependem muito dessas hidrovias para o escoamento da produção. Lembro que citamos o exemplo das nossas comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira. Não somente eles, nós temos dezenas e dezenas de comunidades que utilizam as suas margens para a sua produção econômica, a sua produção agrícola, seja da melancia, da banana, do feijão, do milho, do arroz e outros produtos que são utilizados ou são produzidos às margens dos rios amazônicos. E aí nós falamos para vocês, meus queridos, que falamos de uma forma geral, né, que só relembrando que Rondônia, a hidrografia de Rondônia, faz parte da Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. O principal rio é o Rio Amazonas, para onde corre o nosso rio principal, o nosso Rio Madeira, ok? E falamos também que este rio, essa hidrovia, ela é internacional, sai produtos daqui para a Rússia, para a China, para a Europa. Então, são produtos que vêm pelo modal rodoviário, ok? Muitos, principalmente a soja, vem aqui da região do Mato Grosso, entra pela BR, vem por caminhão, chega aqui e são colocados em barcaças, ok? E daqui para o Porto de Itacoatiara, no Amazonas. E tem um percurso inverso, né? Vale salientar que nós temos o percurso inverso. Qual é o percurso inverso? Que produtos que saem aqui de Manaus, né? Vem pela hidrovia e chega até aqui em Porto Velho. Isso. Agora um detalhe interessante. Jorginho, sua moto, vamos falar de moto, né? Você gosta de moto, gosta? Sim. Olha aí, anda de moto. Eu também ando de moto também, é legal. A maioria das motos, elas são produzidas num polo, né? Um polo industrial que existe na cidade de Manaus, que é a Zona Franca. Zona Franca de Manaus. E boa parte dessas motos vem por onde? Vem pela hidrovia. Elas chegam desmontadas. Exatamente. Né? E elas são montadas nas concessionárias aqui em Porto Velho e são vendidas aí, né? Muitos dos nossos alunos eu sei que usam moto, né? Apesar de não ter idade para pilotar, né? Até uma conscientização. Se você usa moto, tome cuidado, use o capacete e se tiver ilegal, tome mais cuidado ainda. É verdade. Só pela vicinal. Então, e detalhe, se você for olhar, já que você falou em moto, pode ver lá, tem uma plaquinha lá escrito, produzido na Zona Franca de Manaus. E chega pela nossa hidrovia. Exatamente. Então, esse fluxo de comércio entre estados
E não é só moto, vem vários produtos eletrônicos, sai daqui produtos agrícolas para lá, né? E nós temos o polo da Zona Franca, que é um dos principais polos industriais do Brasil, porque lá tem muitas multinacionais do mundo inteiro, ok? Que montam seus produtos aqui no Brasil. Perfeito, olha aí. Beleza? Captaram a mensagem, né? Vamos lá na tela. E então aí falamos aí da hidrovia do Madeira, que é uma das mais importantes vias de transporte do chamado Corredor Logístico Norte. Ela é a segunda hidrovia mais importante do norte do Brasil, atrás do, obviamente, da hidrovia do Amazonas, ok? E aí, novamente, uma imagem que mostra que essa hidrovia traz consigo, como o professor Carlinhos falou, o carro-chefe, que é a soja, que vem lá do Mato Grosso, vamos mudar aqui para a cor vermelha, até a hidrovia do Rio Madeira, aqui em Porto Velho, ok? Aí, Carlinhos, nossos queridos alunos têm alguma coisa aí de boa para fazer, tranquilão, né? Fácil, né? Fácil, extremamente fácil. Extremamente fácil, como diz a música. Faz atividade aí de boa, tranquilão, só na manha do jabuti. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Fala, galera esperta! Carlinhos, tu se assustou também, Carlinhos? Os alunos fazia tempo que terminaram a atividade, já estavam dormindo. Ou pescando. Ou pescando. Ele acordou. Tema muito tranquilão, realmente na manha, foi fácil. Vamos só saber se todo mundo acertou. Vamos lá na tela, meu diretor? Questão número 1. Podemos considerar os recursos hídricos sobre 3 aspectos distintos em função de sua utilidade. Letra A, como elemento ou componente químico da natureza, como ambiente para a vida, ambiente somente lacustre, como fator importante para a economia regional. B, como componente da natureza, como ambiente para a vida, ambiente terrestre, como fator importante para a economia regional. C, como componente da natureza, como ambiente para a vida, ambiente aquático, como fator sem importância para a economia regional. Carlinhos, você tá demais. Óbvio que o aluno já cortou a C, porque você disse que não tem importância nenhuma, Carlinhos. Você fica dando mamão com açúcar para esses meninos. Vamos lá para D. Como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida, ambiente aquático, como fator importante para a economia regional. Letra E, como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida urbana, como fator importante para a economia regional. E aí? São respostas muito parecidas, mas que... Pegadinha do malandro. A pegadinha do malandro, porque ele quer saber, olha só, vamos lá na questão, o que ele está querendo saber. Podemos considerar os recursos hídricos sobre 3 aspectos distintos em relação à sua utilidade. A hidrovia, ela é um elemento químico? Não é um elemento químico, certo? E não é só lacustre é relacionado a lagos, né? Exatamente, então já exclui, porque a hidrovia é rios. Isso. E ela não é um elemento químico, ela é um elemento da natureza. É um componente da natureza, como ambiente para a vida, ambiente terrestre, como fator importante para a economia regional? Não, também não. Porque botamos ambiente terrestre, né? Exatamente. Então, essa questão você exclui. A C, você já disse que não tem, tá? Não é a resposta. E por que é a letra D? Porque ela é um componente físico da natureza, água. Isso. Faz parte da vida. Isso. Né? É um dos componentes importantes para a vida. Isso. Né? E ela é um ambiente, né, aquático. Para a vida aquática, né? Para a vida aquática, não somente a vida aquática, como também para a vida terrestre. Isso. Então, são as duas, como fator importante para a economia regional. Então, se você marcou a letra D, muito bem, parabéns. Vamos lá, questão 2. Podemos considerar como vantagens para se utilizar hidrovias. Letra A. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a baixa capacidade de transporte e o alto custo de manutenção e implementação. Olha, Carlinhos, você está demais.
você está querendo confundir a cabeça desses meninos. Você não conseguiu, Carlinhos. Esses meninos são muito espertos. Pegaram já... Já pegaram o macete aí. É porque tem um monte de palavras que só embaralharam aí para tentar confundir a cabeça do nosso aluno, mas eles não erraram, quer ver? Olha só. B. Entre essas vantagens da hidrovia em um território está a alta velocidade do transporte. Meu Deus, Carlinhos! Vai levar sódio, vai derramar sódio para todo lado. É uma embarcação supersônica. C. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a recomendação de se transportar produtos perecíveis. Isso, Carlinhos. Manda esse menino levar alface e peixe. Letra D. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a alta capacidade de transporte e o baixo custo da manutenção e implementação. E letra E. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a alta capacidade de transportar principalmente animais para baixo. Jorginho, você está querendo... Tá demais! Você está querendo pegar dos nossos alunos, hein, Jorginho? Olha aí, então o aluno ele não é bobo, mas é claro que ele acertou, Carlinho. Nós falamos que tem uma alta capacidade de transporte. O barco não tem pneu. E não tem pneu, não quebra mola, não tem asfalto. Então, e aí, baixo custo da manutenção e eu lembro do exemplo que a gente falou, que eu falei. É só um motorista que se paga. Que eu falei da grande barcaça que levou quase 72... Pouquíssimos profissionais para fazer essa rota. Exatamente. Então, por causa desses fatores, alta capacidade de transporte e baixo custo de manutenção e implementação. Questão 3. Podemos considerar como uma desvantagem. Essa aqui até repetiu, né, Carlinhos? Mas vamos refazer ela aqui, ó. Podemos considerar... A outra era a vantagem. Ah, é? Então tá. Então vamos lá. Desvantagem. Olha, ligando até o professor. Então vamos lá. Podemos considerar como desvantagem para se utilizar a hidrovia. As desvantagens são a lentidão, a falta de flexibilidade no transporte, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e a excessiva dependência do clima. Letra B. As desvantagens são baixa capacidade de carga, muito gasto com combustível, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e excessiva dependência das condições climáticas. Eles não viram não, Carlinhos. Vamos continuar lendo aqui. C. As desvantagens são a lentidão, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e não a dependência das condições climáticas. Carlinhos, você está demais. Carlinhos. Letra D. Não há desvantagem para esse tipo de... Não, Carlinhos, por favor, nem continua lendo. Foi logo a resposta e a resposta... E olha só, a letra E, a grande capacidade de carga, isso é verdade. E a intensa velocidade, meu amigo, você vai a 100 por hora numa barcaça. Já pensou uma barcaça a mais de 100 km por hora? Meu Deus. Claro então, que a desvantagem... Não tem alta velocidade, tá, pessoal? Mas capacidade, alta capacidade de carga, isso é verdade, tá? Exatamente. Não há desvantagens. Aí já tá... Aí apelou, a pergunta já tá vem demais, falando desvantagens. né? A desvantagem são a lentidão, verdade. Sim. Verdade, tem lentidão. Limitação quanto ao tipo de carga, isso também é verdade. E não dependência, não, isso ele depende do da clima. Água, das chuvas. Volume de da água. água dos rios. Beleza? Portanto, Olha, se você marcou a letra A, isso. né, então parabéns. Essa é a desvantagem de se utilizar uma hidrovia. Isso, olha só. E a B está dizendo que é uma desvantagem, a baixa capacidade de carga. Não. Nós mostramos a imagem de barcaças imensas. Toneladas e toneladas. Toneladas, que inclusive o professor Carlinhos falou. Olha, gente, isso aqui ó, representa mais de 100 carretas, bitrens. Então, é realmente uma alta capacidade que a hidrovia tem, tá? Não é uma baixa capacidade, não, tá? E muito gasto de combustível? Não. É pouco diante de tantos caminhões que deixam de circular? Exatamente, Não é isso? exatamente. Vamos lá para a questão número 4. Qual o destino final da hidrovia do Madeira? E aí, Carlinhos, tu acha que eles lembram? Com certeza, não é o Porto do Rio Branco, né, que é a letra A, é o Porto de Humaitá, passa por lá, mas não é o destino final, né? Porto de Manicoré, no Amazonas, Porto de Iranduba, no Amazonas, ou Porto de Itacoatiara? Jorginho, você foi demais nessa pergunta. Você acha que Mamão com açúcar e mel. o nosso aluno é bobo? É nada. É olha nada.
Eles estavam dormindo, porque isso aí eles terminaram rápido demais. Mas, olha só, Carlinhos, parece uma pergunta boba, né? Mas isso aqui, se o aluno souber, ele está na frente de muita gente. Que nem pouquíssima gente sabe qual é o destino da hidrovia do Madeira. Exatamente. Pensa que é Manaus. Se tiver Manaus, ele erra. Ele erra, exatamente. Até porque Itacoatiara é o porto que tem mais estrutura para receber essas cargas. Exatamente. Porque não... Tem um detalhe importante, Jorginho. Nós temos o porto de Itacoatiara, que é o de receber cargas, e o porto de Manaus, que é o que recebe as pessoas. Então, as barcaças vão diretamente para o de Itacoatiara. Já a de carregar, levar pessoas, vai para o porto de Manaus. Tá ok? Então, tem esses detalhes importantes. Então, vamos para a questão 5. A hidrovia do Madeira leva vários produtos, dos quais se destacam... Aí, pontinho, pontinho, que são oriundos principalmente de... Pontinho, pontinho. Complete. Então, aqui você tem que saber o que vem, né, e oriundos de onde. Ok? Letra A, soja do sul de Rondônia e do Mato Grosso. B, farinha de trigo de Cabixi. Não, Carlinhos, tu tá demais, Carlinhos. Meu Deus do céu. C, o peixe amazônico, que é desejado no mundo e vem lá do Rio Guaporé. Mano, para com isso, meu. Não tem peixe no Rio Madeira, não tem peixe no Rio Amazonas, Carlinhos. Se bem que o peixe amazônico está sendo comercializado a nível mundial, o tambaqui. Mas não vem do Rio Guaporé. Não. O ferro de Porto Velho. Não, Carlinhos, tá demais, Carlinhos. Você tá querendo ferrar os nossos alunos. O milho produzido em grande escala pelos ribeirinhos. Claro que não. A nossa produção que vem, tanto na realidade vem do estado do Mato Grosso. Isso. E parte do estado de Rondônia é a soja. Isso, nós falamos que, inclusive você falou, né, Carlinhos, que é o carro-chefe. Exatamente. Obviamente que os nossos alunos acertaram. Parabéns a todos os alunos da mediação. Questão número 6. Sobre a hidrografia do estado de Rondônia, é incorreto. Você vai procurar o que é errado aí, hein, galera? Inferir que, letra A, o rio Roosevelt, que tem suas nascentes no município de Vilhena, na região sudeste do estado de Rondônia, atravessa o estado do Mato Grosso. Letra B. É formada por uma bacia hidrográfica, principalmente... É formada por uma bacia hidrográfica principal, a do rio Mamoré, e por 5 bacias afluentes, Guaporé, Madeira, Bunã, Jamari, Machado ou Ji-Paraná. Letra C. Os rios têm um grande protagonismo na infraestrutura do estado, já que estão localizadas 2 importantes hidrelétricas do Brasil, as usinas de Jirau e Santo Antônio. Letra D. O rio Abunã nasce na fronteira com a República da Bolívia, tem sua foz no rio Madeira, do lado brasileiro em Rondônia. O seu principal afluente da margem esquerda é o rio Marmelo. Letra E. As hidrovias é o principal modal de transporte do estado. Em destaque a hidrovia do rio Madeira, que liga Rondônia ao Amazonas. Importante no escoamento de produção agrícola do estado. Isso aqui é verdadeiro, então já é uma alternativa que você já elimina. O rio Abunã nasce fronteira com a Bolívia? Verdadeiro também. Então você já elimina. O rio Roosevelt tem suas nascentes no município de Vilhena? Sim, é verdadeiro. Tá? Os rios têm um grande protagonismo na infraestrutura do estado, já que estão localizados em 2 importantes hidroelétricas, que é Jirau e Santo Antônio. É verdadeiro. Por que é incorreto a letra B? Porque ele está falando que é formado por uma bacia hidrográfica principal, que é o rio Mamoré. Não, não é. Ele é uma das principais, só que a boa parte, e está dizendo que o rio Madeira é afluente. É o contrário. É o contrário, galera. Boa parte desses rios aí que deságua no rio Madeira. Exatamente. Então, que dá origem ao rio Madeira, né? Então, isso aí. São esses, a letra B que é a resposta correta. Jorginho, foi muito fácil para o nosso aluno. Tranquilão. Tranquilão, ele acertou tudo. Agora vocês vão tomar aquele suco de cupuaçu. De cupuaçu, vão descansar um pouquinho e a gente volta na nossa próxima aula de Geografia de Rondônia. Tchau.